Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi eleito uma das 25 pessoas mais influentes do mundo pelo jornal britânico Financial Times. O ministro foi incluído na categoria de Heróis do Ano pelos feitos à democracia e à justiça brasileira. O patrulhamento vem de longe, o jornalismo está 95% entregue ao PT. Eu não sou petista, né? Eu sou PMDBista. Não, eu não dou a menor importância ao que os jornalistas dizem, desculpe, nenhuma. Se eu desse importância ao que os jornalistas dizem, eu já teria me suicidado há 5 ou 6 anos. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se for pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Analistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem, se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. A gente está falando de um governo que nos últimos 2 anos e meio aumentou o gasto público federal em cerca de 220 bilhões já corrigidos pela inflação. Ele não tem, e a Receita Federal não tem nenhuma preocupação de como a economia funciona. A única preocupação da Receita Federal é arrecadar. Eles arrecadam, inclusive, porque os bônus praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses, e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso, Tamira, são os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número... Com relação à pretensão dele, eu ouvi da boca da Cristina, tá, que é a chefe de gabinete dele, que ele sim quer ser presidente da República. Essa é a intenção dele. Que não nessa eleição, possivelmente na outra, ele seria um candidato, ele sairia do Supremo Tribunal Federal para ser um candidato a presidente da República. A povo vai falar assim, mas ele não vai ser eleito. Depende, né? Depende de como for o mecanismo dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Depende do que está hoje sendo, hoje não, desde 2022 ou antes de 2022, sendo planejado para que, de fato, ele chegue ao status maior do poder dele, que seria o presidente da República. Pretendo, na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Na quarta-feira, durante caminhada no Complexo do Alemão, no Rio, o Lula usou um boné estampado com as letras CPX. Aí nas redes sociais surgiram várias explicações sobre essa sigla. Seria uma abreviação de complexo, como são chamados os conjuntos de favelas cariocas. Seria uma referência à cupincha também, expressão usada por criminosos. Vamos falar agora da polêmica da semana em Brasília, a visita da mulher de um traficante ao Ministério da Justiça com passagem paga pelo governo, Caia Messina. Enviado ao Irã para representar o Brasil
Na posse do presidente iraniano, o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, apareceu a poucos metros de Ismael Haniyeh, líder do Hamas assassinado na madrugada desta quarta-feira, horas após a cerimônia. Militar. Eu não sei se dá para a gente colocar a foto de família aqui no telão, para a gente dividir. Pronto, temos a foto de família, Lorival, e aqui quero chamar a atenção para 2 brasileiros que estão bem agora atrás do Xi Jinping. Vocês estão vendo aí na imagem uma cabecinha branca, uma barba branca também, é o embaixador Celso Amorim, que é assessor especial do presidente Lula. É exatamente esse aqui, embaixador Celso Amorim, atrás de Xi Jinping. Vladimir Putin à direita do líder chinês e lá do outro lado, à esquerda, ao lado da esposa de Xi Jinping, está o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Também está nessa foto, só que um pouco mais afastada, aqui para o canto direito do líder chinês, está a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, está bem aqui nesse miolinho. Nós mostramos agora há pouco, inclusive, a imagem dela chegando para esse desfile, Lorival. Você falou líderes do mundo inteiro, eu acrescentaria do mundo ditatorial inteiro, né? Do mundo autocrático inteiro. Tem muito poucos governantes de países democráticos aqui. Qual o sentido do embaixador Celso Amorim estar lá? O homem, que já foi uma das cabeças da inteligência do governo venezuelano, resolve contar o que sabe. O Domingo Espetacular foi até a Espanha refazer os passos de Hugo Carvajal. O ex-general denunciou um esquema de financiamento feito pela Venezuela a partidos e governos de esquerda no mundo todo, incluindo o Brasil. E confirmou nomes de políticos que teriam recebido dinheiro da Venezuela. Ele é considerado um arquivo vivo. Carrega segredos que podem derrubar governos e levar políticos influentes para a prisão. Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aqui, já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo aí, presidente aí, cumprimento. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Há questões políticas nisto, mas a prioridade é a vida. Economias ilícitas, cocaína. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Proferido em uma feira de varejistas, o chanceler alemão Friedrich Merz elogiou a Alemanha como um dos países mais bonitos da Terra e usou sua recente viagem a Belém, no Pará, para a COP30, como contraponto. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. A construção de uma via expressa em Belém, obra que está já em fase final de licenciamento, é questionada pelos impactos ambientais. A rodovia faz parte dos projetos da cidade para sediar a COP30, a Conferência do Clima da ONU, no ano que vem. Ela começa a se fragmentar. Isso aumenta a temperatura do solo, a temperatura do ar, e isso causa impactos muito profundos
na flora e na fauna. Eu estou em Brasília, mas com notícias de Belém do Pará. Conforme nossos ouvintes sabem, a Itatiaia acompanhou a cúpula dos líderes, também o início da COP30, e neste momento a área da Zona Azul, a Blue Zone, está sendo completamente esvaziada em Belém do Pará, porque há um incêndio no local. A informação inicial apurada pela Itatiaia é que parece que alguns equipamentos de som pegaram fogo. E neste momento, muita correria na COP30, as pessoas saindo, e a segurança, que é feita pela ONU, a Organização das Nações Unidas, está esvaziando a área da Blue Zone na COP30 por causa de um incêndio que atinge o local. Ainda não há informações sobre. Ricardo Lewandowski, indicado pelo presidente Lula em 2006. Trabalhou com Marta Suplicy em São Paulo, ligação forte com o PT. Ricardo Lewandowski tem o seu filho, com um escritório de advocacia, defendendo entidades como a CEBAP, a AMBEC, apontadas aqui pela liderança do Senado Federal, liderada pelo senador Rogério Marinho, ambas vinculadas a Maurício Camissotti, que é apontado como sócio oculto dessas operadoras financeiras de esquema. E tem o senhor Henrique Lewandowski, com seu escritório, sendo contratado 1 mês e meio antes da operação sem desconto, em 23 de abril. Ora, tem que ser muito ingênuo para achar tudo isso normal. O brasileiro, olha como esse grupo, que infelizmente comanda o nosso país no século XXI há 20 anos, nos faz de palhaço. Interessante que mesmo que todo esse escândalo está ficando à luz do dia, mesmo assim eles estão ainda tentando encobrir. Dos 12 entidades que estão no radar, que são investigados, apenas 9 estão investigados. E os 3 maiores que mais roubaram estão fora da investigação. Um delas é o sindicato onde o irmão do presidente Lula é o vice-presidente. Filho de Lula coloca a esposa como administradora de suas empresas em meio ao caso do INSS. Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, passou a administração de 3 empresas para a esposa dele, Renata de Abreu Moreira, no começo de dezembro, período em que se tornaram conhecidas as citações ao seu nome nas investigações sobre descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Por que você não me traduzindo para mim? Porque está traduzindo para o jornalista simultaneamente, presidente. O jornalista, todo mundo fala inglês, pô. Não, eles estão aqui. Por favor. Com o fone montado e tal. As mulheres se preparem. Está encerrada esta cerimônia. Não tá. Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. O terrorista Hamas parabenizou o presidente eleito Lula da Silva. Vocês ainda acreditam que isso tem alguma chance, a mínima chance de dar certo? Olha só, Hamas parabeniza Lula pela vitória. Lutador pela liberdade. Vocês sabem o que é o Hamas? É o maior grupo terrorista. Eu acho que a posição do Brasil é a mais clara e nítida possível. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como uma organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O ministro da Defesa de Israel afirmou que o presidente Lula apoia os terroristas do Hamas. O presidente Lula comparou a resposta do exército israelense aos ataques terroristas do Hamas com o nazismo, quando 6 milhões de judeus foram exterminados pelo governo de Adolf Hitler. A afirmação gerou uma crise diplomática. Após a cúpula da União Africana. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O devido processo legal no Supremo Tribunal Federal é sempre realizado pelo colegiado. E trago um dado aqui que talvez nenhum outro conjunto de ações penais no mundo tenha esse número, ministra Carmen. Durante as investigações e as ações penais relacionadas à tentativa do golpe de Estado
de 8 de janeiro de 2023, investigações e ações penais, foram interpostos contra decisões minhas monocráticas 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos. E os colegiados mantiveram as decisões proferidas. A menina do batom, enquanto a gente sabe que no Brasil o narcotráfico domina grande parte do país, e que ele foi perseguindo o ministro, e o ministro se vira e fala, perdeu Mané. Isso Barroso fala, derrotamos o bolsonarismo numa reunião de estudantes. E eu acho que o STF está começando a sentir esse baque, certo? Cola-se sim a imagem de que o STF ficasse parecendo um elemento no tabuleiro político. Da democracia. Só que acontece o seguinte, o povo elege um deputado, vem aí meia dúzia de juízes que ninguém elegeu e caçam um deputado. Como é possível isso? Onde é que fica a vontade popular? Onde é que fica a soberania popular? Quer dizer, no Brasil não é o povo que é soberano, os juízes são soberanos, né? Os juízes caçam os direitos políticos das pessoas, à torta e à direito, como se fosse uma brincadeira de criança, caçam o mandato de pessoas. A Carla Zambelli, por exemplo, foi eleita com 1 milhão de votos. Eles estão caçando 1 milhão de votos. Só a ditadura militar brasileira teve até hoje. Quer dizer, a tese do golpe, ela serviu para fortalecer a ditadura do STF. Aí a esquerda pequeno-burguesa acha que a condenação do Bolsonaro vai ser uma grande vitória da democracia, que é bobagem, porque você condenar uma pessoa num processo farsa que dá poderes extraordinários ao Estado capitalista não é defesa da democracia, é uma ditadura, seja lá contra quem for. Então, quer dizer, o antifascismo, nesse caso aqui... Na China tem liberdade de expressão? Não. Então quer dizer que Donald Trump pode mandar bloquear bens e tomar sanções contra o Xi Jinping? Por que não faz? Pode fazer isso contra o Viktor Orbán, que é uma autocracia na Hungria? Por que não faz? Pode fazer isto na Arábia Saudita, do príncipe, de quem ele recebeu um relógio, aquele relógio bonito, deu a polêmica? Por que não faz? Por que não é punido o Erdogan ou Xi Jinping? Primeiro, porque eles não tomaram medidas inconstitucionais da sua legislação do país. E segundo, que eles não confiscaram dinheiro de nenhuma empresa americana no país à revelia, com uma ordem sem devido processo legal. Só por isso. Para o bom funcionamento da democracia. O escritório de advocacia da mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, assinou um contrato com o banco Master, que totalizava quase 130 milhões de reais. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Então... As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Depois tem certas coisas que eu tenho que poder te contar só depois, né? Eu não bebo cerveja, mas depois eu te conto as coisas que a gente já fez aqui. Cara, é tudo, assim, se esse hacker mostrar quem foi, por onde entrou e como entrou, pronto, aí a gente ainda ganha o jogo, mas só que ninguém consegue mostrar isso. O cara mostra o número estatístico. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Eu estou em vacina, eu estou em joia. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Moraes foi pego em interceptação telefônica da Polícia Federal. Um amigo seu, desembargador federal, estava sendo investigado ali por alguns crimezinhos, alguns probleminhas na ficha dele. E aí, claro, buscou Alexandre de Moraes para articular, junto aos ministros do STF, que compõem o Conselho Nacional de Justiça, para resolver os seus probleminhas. Você vai perceber a conversa bem peculiar, bem íntima desse ilustre ministro do STF. Alô? Oi, Alexandre, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Tamo aí, né?
Aqui vai ter jogar terça o mandato franco? Isso, vai terça. Pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim, falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli, e hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os TRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele não falou que não, assim, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, pô. Eu quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas aí você não pode estar lá, né, ou vai estar? Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Deve entrar, tal, porque o Toffoli é o presidente da turma. Então, se ele liberou, ele vai pautar, né? Sim. É o Toffoli, o Gil Matos, que eu vou falar com ele, o Celso, a Carmen e o Teori. A Teori é jurídica. A Carmen conhece a gente aqui. Então, a Carmen é daí, né, meu? É daqui, conhece a gente aqui, conhece minha história aqui, né? Ela me conhece, pelo menos. Se você tiver alguém para lembrar ela só, não é ruim. Pois é, vou tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Sempre é bom. Não vamos bobear no finalzinho, né? Exatamente. Mas o que você acha? Você já tiveram com todos, né? Teoria com ela? Não, sim. Assim, não, eu próprio vou falar, pedir, apesar de não estar, né, mas ele vai estar no jantar hoje, dos presidentes, eu vou pedir para o Lewandowski lembrar eles também, porque lembra, o Lewandowski que deu a liminar. Foi, eliminar dele. Eu fui lá eu falei para você, né, calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos, porque é louco. Eu lembro. Daí dia 15 de janeiro o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. E no próprio decisão ele já mata, né? Então eu vou com muito jeito ver se ele não se incomoda de dar um toque. Tá bom? Ok, daí vamos falando. Daí vamos falando. Vamos torcer, mas vamos colocar assim, tá no bom caminho, né? Sim, puta, eu acho que finalmente vai tirar essa porcaria aí do seu caminho, essa encheção de saco, porque é uma encheção de saco. Tá bom? Tá bom, meu caro. Vamos falando, um abração, viu? Aguardo suas notícias, um abraço. Tá bom, tá. Obrigado. Tchau. A coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala
não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Apareceu o nome do Lewandowski no conselho administrativo do Banco Master e o cara pediu para sair. E ninguém fala mais nada. E ontem o Alckmin ainda fez um elogio ao Lewandowski, o Alckmin também entupiu que parará e parará, sabe? E outra, eu fui levantar o Lewandowski, quando ele saiu do STF, um mês depois ele já foi parar no Banco Master. Isso em 23. Oi. Ele ficou de 23 a 24 no conselho do Banco Master. Recebeu o convite do Lula para ser ministro. Aceitou. Quem que ele deixou no lugar dele? O filho, Henrique Lewandowski. Meu Deus do céu. Ele sai e deixa o filho. Aí o filho A grana era boa, né? Aí ele sai e deixa o filho. Aí o filho ficou um pouquinho. Aí o filho saiu. Quem que assumiu a vaga? O escritório da mulher do Alexandre de Moraes. É tudo a turma. Você tá entendendo? Recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos. O ex-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, confirma que a CIA interferiu nas eleições de 2022 no Brasil para impedir a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e viabilizar a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. É inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Está resolvendo. Dá ajuda para pagar. Aí o Lindbergh... Vocês assistirão agora um flagrante de uma conversa de deputados do PDT após a reunião de líderes feita ontem para definir as pautas. Os deputados afirmam entre eles que só vão votar se receberem as emendas, ou seja, se receberem o dinheiro. 58% das emendas. O Hugo Mota veio e disse... Esses deputados do PDT ainda deixam claro qual será a manobra para tentar salvar o mandato do Glauber Braga, e um deles ainda afirma que tem o apoio do MBL na Bahia. Agora, vamos ver uma senhora, uma professora, fazendo um ato, ela reclamando da situação. Vamos lá. Com todas as críticas que eu tenho, o piso do magistério subiu 33%. 33%. A governo passado, o piso do magistério subiu 33%. Agora vamos lá. A pessoa vê a realidade. É isso que é isso que eu me pergunto todos os dias quando eu vejo pessoas que vão falar assim, não, mas eu vou votar no Lula. Aí você fala, mas por que você vai votar no Lula? Não, porque eu vou votar no Lula. Essa mulher mesmo, na próxima eleição, sabe quem ela vai votar? No Lula. Aí é isso que... eu não sei se é a mídia, se é o binário, que ela fala, não, mas a vida inteira eu ouvi que eu sou de esquerda. Então, eu não posso considerar que o outro lado está fazendo coisas melhores, inclusive até para mim, para o meu umbigo. Eu não estou falando nem para a estrutura, nem para a nação. É para o próprio umbigo. É a classe de professores. A maioria na próxima eleição, sabe quem vão votar? No Lula. Então, comece a olhar essa discussão, tenta ser lógico. Sem paixão, sem escolher um lado, tenta usar só a lógica, só o que você está vendo dos bilhões que estão sumindo, 90 e tantos bilhões, 10 trilhões de dívida pública, que quem vai ter que pagar sou eu, sou você, são inclusive os mais pobres que vão pagar. Essa conta de 10 trilhões, cara, 10 trilhões.
Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Olá, meus amigos. Hoje é 11 de janeiro de 2026, domingo. Exatamente. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou fazer. Talvez seja o pior vídeo da minha vida ou o melhor. Talvez eu me arrependa, mas enfim. Eu não devia nem falar sobre política mais, mas o que está acontecendo no Brasil não é mais sobre política. O que está acontecendo no Brasil é um assassinato. Eu não sou deputado, eu não sou senador, eu não sou. Agora, eu falo olhando nos olhos, Tarcísio, frouxo, Caiado, frouxo, Zema, frouxo, Nicolas Ferreira, frouxo, vocês são frouxos, porque todo mundo se elegeu subindo nas costas do Bolsonaro, e agora o cara está morrendo, estão matando o Bolsonaro, o sistema está matando o Bolsonaro, e ninguém se une para parar o Brasil. Pessoal do agronegócio, frouxos, vocês são frouxos. Motoristas de caminhão, frouxos. Se vocês gostam do Bolsonaro, não como presidente, mas como ser humano, vocês deveriam parar o Brasil, essa é a minha opinião. Deveriam parar o Brasil, jornalistas de direita, frouxos. Médicos que deixam que um homem tire o poder de vocês, do Conselho Regional de Medicina. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando. Frouxos. Nós somos maioria, nós podemos parar o Brasil. Artistas de direita que não fazem porra nenhuma, frouxos. Tudo frouxo, essa é a minha opinião. Eu sei, não pode fazer, é perigoso fazer, eu sei que é perigoso fazer. Mas tem que fazer, gente. Porque se você não gosta do Bolsonaro por algum motivo, não é só por ele. O que estão fazendo com ele, estão condenando o homem, prenderam o homem, não estão dando tratamento para o homem que ele precisa. Um homem de 70 anos operado, pode ser você amanhã, pode ser sua filha amanhã. É ditadura, estamos vivendo numa ditadura e ninguém está fazendo nada. Então o recado que eu tenho para dar, como eu disse, eu posso me arrepender, mas eu não deixo de falar as coisas. O povo brasileiro não merece. O povo brasileiro é frouxo, é covarde. Temos vários exemplos no redor do mundo, onde quando o povo brasileiro saiu às ruas deu certo. Mas não é sair à rua com um balãozinho, com crianças chupando pirulito e rezando o Pai Nosso. Para de botar culpa em Deus. Para de botar esperança em Deus. Eu não aguento isso. Eu vou falar uma coisa que eu acho que não deveria falar, mas Deus não vai parar e vai falar, vou curar o Bolsonaro. Ele não fez isso com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós. Por que ele vai fazer isso pelo Bolsonaro? Não coloquem a culpa em Deus. Essa é Maria, o povo brasileiro. Que é a mais importante. O Senhor manda dizer para o Senhor, é uma ordem que o Senhor manda eu dar. O Senhor quer que tu faça. Para tu se proteger, um jejum, presidente. Mas não pelo Brasil, não mais pelo Brasil. Preste muita atenção. O Senhor falava comigo e dizia, filha, quero que ele faça um jejum, mas não mais pelo Brasil, mas pela vida dele. Presidente, no próximo mês, Deus mandava falar. E eu vim no tempo. Porque o Senhor dizia, no próximo mês, no mês de julho, quero que ele faça um jejum por ele, pela vida dele. Convoca um jejum nacional, presidente, pela tua vida. Porque o que o Senhor vai passar não vai ser fácil, a luta vai ser grande. Vai ser muito grande, a luta já está sendo. Mas o Senhor vai ser vitorioso, porque Deus é contigo para te dar a vitória. Aleluia. Deus é contigo, não temas. Era isso que eu queria entregar para o Senhor. Obrigado pelas palavras, acredito em Deus também. Amém. E sei que vem do teu coração essas palavras. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém.